Boa tarde. Estamos começando mais uma Opinião do Meio-Dia pela Rede Opinião de TV, a TV da região. Dentro da programação de entrevistas com os candidatos de Araras a deputado estadual e deputado federal, estamos concluindo hoje a série que foi sorteada aqui na redação do Opinião Jornal com a candidata a deputada estadual Maria Bernadette Fim Ferreira Campos, do PT, ela que deveria ter vindo no dia 8 de setembro, mas por razões do infausto falecimento da sua mãe, não pôde comparecer. O programa da Bernadette foi reprogramado para 22 de setembro, segunda-feira passada, mas infelizmente no domingo ela sofreu um acidente rodoviário que deixou a nossa candidata sem condições de comparecer, como vocês poderão ver daqui a pouco na sua telinha. Bernadette Fim, boa tarde. Prazer em tê-la aqui para conversar um pouco sobre a sua campanha a deputada estadual. Boa tarde a você, Frites. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Opinião de TV. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui presente. Eu não pude estar aqui nem no dia 8 de setembro, nem no dia 22, pelos motivos que você já disse, né? Eu sofri um acidente, agora na sexta-feira, na verdade, e graças a Deus está tudo bem, enfim, mas a imprudência dos motoristas leva a essas questões. Vai ultrapassa, tira outro carro da pista. Uma outra questão que é bom até a gente falar aqui, já que em público, né, é a questão da rodovia, que ela tem um desnível muito grande no seu gramado. Então, quando alguém sai da pista, o que acontece? Principalmente nesse trecho da Bandeirantes, ela capota. Então, não é só eu que capotei, mas outras pessoas também. Nesse período, eu descobri que muita gente tem capotado naquele local. Então, é um alerta para que, né, as empresas possam fazer alguma coisa para resolver essa questão. Principalmente diante de um assunto que a gente vai até, se Deus quiser, se o tempo permitir comentar, com a cobrança dos pedágios elevados. E por mais que eles tenham feito uma porção de coisa boa para melhorar as nossas estradas, mas sempre resta alguma coisa que precisa ser melhorada. No caso aí, essa via de escape do leito carroçável para a grama, com esse desnível aí que você disse, provocando sérios capotamentos, né? Com consequências, como no seu caso, graves, poderia ter sido até fatal, felizmente não foi. Bernadette, você nasceu em Araras. Conta um pouquinho da sua história aqui em Araras. Você nasceu aqui, como é que foi? Sua vida escolar, o bairro, a vida, enfim. Na verdade, eu nasci aqui em Araras, estudei no Cesário Coimbra, estudei agora hoje o NAR, né, fiz educação artística. Meu pai é pedreiro, minha mãe foi lavadeira. E a gente sempre viveu aqui pelo centro, né? Assim, morou aqui pelo centro, em casa de aluguel. Enfim, agora a gente morava ali no Belvedere. Depois disso, na verdade, uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar aqui, minha mãe sempre nos incentivou, a todos nós, os filhos dela, que a gente lesse muito, que a leitura era muito importante para uma tomada de consciência. Você não tem que ir acreditando em tudo, você tem que pensar. Eu acho que é por isso que realmente eu acabei seguindo esses rumos. E agora, posteriormente, tive a oportunidade de cursar a Unicamp, né, as Ciências Sociais. Sou formada em Antropologia, Ciência Política e Sociologia. No momento, eu estou fazendo um mestrado na área de Sociologia ali na Unicamp, e eu digo que realmente parte disso faz parte dessa educação que minha mãe me passou, entendeu? Da importância da leitura e do pensar. Onde você atua profissionalmente no momento? Na Unicamp. Quando você está fazendo um mestrado, você faz um trabalho que você recebe uma bolsa, né, de estudos para isso, e eu vou exemplificar, eu estou trabalhando na questão de trabalho e imigração internacional. Esse é o assunto que eu estou estudando,
na sociologia. O que isso, como o trabalho, na verdade, na vida das pessoas que vêm aqui para o Brasil, que é esse o caso, não os que estão indo embora, as que vêm para o Brasil, como o trabalho delas melhora, não melhora, como que a sociedade brasileira vê esse trabalho desse imigrante. Até porque hoje está muito em moda, digamos assim, essa imigração, talvez nem tanto para o Brasil, mas também aqui, recentemente, com o problema dos haitianos, né? É o refugiado político, né? Que Sim. circula pelo mundo, mas digamos que esse não é exatamente o foco do nosso papo aqui, né? Bernadette, como é que você se interessou e se envolveu em política? Você já disse que recebeu um estímulo dentro de casa, pela leitura, pela busca de informação, pela conscientização. Isso acabou levando você para a política de que maneira? Quando que isso começou? Na verdade, isso começou com a minha participação nos grupos de jovens da Igreja Católica, né? Aí a gente discutia e debatia muito a participação das pessoas na vida social, de fato, como fazer com que as pessoas se libertassem, de fato, né, dessa pobreza, para realmente ser uma pessoa livre e um cidadão de verdade. Foi aí que eu comecei a participar da política e acabei entrando no PT no final dos anos 80 e estou lá até agora, sou uma das dirigentes do partido aqui em Araras, né? Você só teve filiação no PT, você não teve outro partido para depois mudar para o PT? Olha, na verdade, eu antes fui filiada olha, eu não me lembro, acho que é o PMDB, porque eu, na verdade, naquela época que a gente participava dos grupos de jovens, o Carleto, que todo mundo conhece, estava com um projeto político, e era um projeto político que envolvia também a Igreja Católica e a sociedade. E então a gente, para colaborar e ajudá-lo nesse projeto, eu me filiei nesse partido. Mas depois ele mesmo acabou achando que, enfim, não deu muito certo naquela questão, e aí eu me desfiliei e encontrei no PT realmente aquilo que eu esperava. Os ideais de que realmente eu gostaria de lutar e que alguns deles são muito parecidos com os dos grupos de jovens que a gente participava, né, da teologia da libertação, e permaneço lá até agora. Perfeito. Você é candidato a deputado estadual. Por quê? Olha, eu acho que a gente sempre tem que fazer alguma coisa para mostrar que é possível uma maneira diferente de fazer política, e também as propostas que eu estou colocando aqui são algumas coisas que eu não vejo a gente debatendo a toda hora. Então, eu acho que é importante a gente levar isso para toda a população poder debater e ter consciência de que ela pode, sim, mudar os rumos da nação, os rumos do Estado. É importante isso. Às vezes as pessoas não acreditam muito nelas, né? Assim, mas eu vou fazer isso? Mas sim, é possível, entendeu? A gente pode. Aí eu acho que é importante a gente discutir essas propostas, debater essas propostas. É tão importante porque, inclusive, né, Bernadette, ficar apenas nas rodinhas, fazendo comentários e, na maioria das vezes, desinformado, criando opiniões assim enfáticas e definitivas sobre coisas que pensa que conhece, mas não conhece, e não fazendo nada para tentar saber mais e tentar mudar aquilo, realmente só se consegue isso através da participação efetiva, né? Tem que pôr a cara, a tapa e ir em frente. Bernadette, quantos votos você calcula que candidato do PT precisa para ser eleito deputado estadual? Bom, eu não acredito. Assim, eu vou dizer da eleição passada, em 2010, o último candidato do PT que entrou na Assembleia Legislativa conseguiu 68 mil votos. Então, é muito voto que precisa realmente para poder ser eleito. Mas acho que
além disso, não é só os votos são importantes, lógico, é evidente, mas o debate político eu acho que está acima, assim, é muito importante que a gente faça esse debate político para a tomada de consciência. Colocar uma sementinha, né? Sim. É muito importante que ela caia em terra fértil, que as pessoas estejam realmente interessadas em ouvir e em refletir. Para ter 68 mil votos, Bernadette, não é fácil. Precisa trabalhar bastante, e não só numa cidade. Né? Você está fazendo a sua campanha em que territórios, digamos assim, em que áreas, em que cidades, além de Araras? Além de Araras, eu tenho um núcleo em Campinas, já que eu sou ligada à Unicamp, né? Então, tem um pessoal trabalhando lá em Campinas. E também em São Paulo, que eu tenho várias pessoas conhecidas lá e tem vários grupos trabalhando em São Paulo também. Eu até, não sei se já é oportuno falar disso, mas eu fiz algumas dobradinhas para poder também divulgar o nome do deputado federal e ele me divulga o meu nome, né, como estadual. Um deles é o Adriano Diogo, que ele é o presidente da Comissão da Verdade da Alesp hoje, ele é deputado estadual e também ligado à Igreja Católica. E ele está agora se lançando a deputado federal. E também o Adalto Scardoelli, que é de Matão, foi prefeito de Matão por 3 vezes. E também agora a gente está fazendo então, essa dobradinha. Então ele está divulgando meu nome lá e eu estou divulgando o nome dele aqui, e vice-versa, né? Você tem função, tem cargo no Diretório Municipal do PT em Araras, mas a sua indicação à candidatura foi feita através do Diretório Estadual, é isso? Sim, porque, na verdade, o candidato, quando ele quer se lançar candidato a deputado estadual, ele pode pedir apoio para várias entidades, assim, tipo, pode ser para o estadual, pode ser para vários diretórios municipais, pode ser para os eleitores. Eu achei que seria mais interessante e também mais fácil já conversar e pedir o apoio para o pessoal do diretório estadual. Mesmo porque aqui no diretório municipal eles estavam querendo apoiar outra candidatura, então eu achei que seria interessante. E tive o apoio, achei que é interessante porque quanto mais votos o PT tiver aqui na cidade de Araras ou na região, melhor vai ser para nossos deputados, porque a gente vai conseguir eleger mais deputados do PT. Isso pensando em termos gerais e não locais. Sim, né? sim. Uhum. Porque em termos locais, quanto mais candidatos ao mesmo cargo do mesmo partido na mesma cidade, um acaba canibalizando o outro, né? Não, na verdade eu acho que não, porque as minhas propostas são diferentes de outras propostas. Então eu acho que, como eu disse, o debate político é muito importante. Então a gente vai abrir mais o leque do debate, entendeu? Então a gente vai debater mais assuntos. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que, na verdade, no fundo, os votos vão se somar e vai ser importante pro partido que vai eleger mais deputados. Bernadette, outro ponto muito importante, não deveria ser tão importante, mas infelizmente é importante, é a questão financeira numa campanha eleitoral. Para ter 68 mil votos ou mais, supõe-se que haja necessidade de um investimento financeiro meio grande. Como é que você está vendo a sua candidatura nesse aspecto? Você está tendo apoio financeiro? Está tendo patrocinadores ou está fazendo apenas com recursos próprios e com verbas vindas do diretório estadual? Foi bom você tocar nesse assunto, que uma das minhas propostas é justamente essa do financiamento público de campanha, que é muito importante para que não haja essa discrepância, né, de que alguns possam gastar milhões e outros não ter nada para se gastar. Mas quanto à minha campanha específica, eu estou fazendo ela com os recursos que o próprio partido manda para a gente, né? E não são poucos, até eu acho que dá para você fazer uma boa campanha assim com os recursos. E também com as dobradinhas, que um ajuda o outro, né? Então eles também investem um pouquinho. E aí é com isso que eu estou fazendo. E de fato, o que é o mais importante de tudo é a militância. A militância que vai para as ruas, que vai conversar com o pessoal, a gente vai lá.
o mais importante é a militância, aquelas pessoas que têm consciência, né, do trabalho que está fazendo e de que realmente quer que essas propostas realmente se transformem em realidade. Perfeito. Bernadette, nós vamos fazer o nosso intervalo, o único intervalo, para voltar logo em seguida no segundo bloco. Opinião do Meio-Dia de hoje está entrevistando a candidata a deputada estadual pelo PT, Maria Bernadette Fim Ferreira Campos, aqui de Araras, e a gente volta já já. Estamos de volta com a Opinião do Meio-Dia de hoje, dia 26 de setembro, uma sexta-feira, conversando com Maria Bernadette Fim Ferreira Campos, a Bernadette Fim, do PT, candidata a deputada estadual. Bernadette, se você for... Não, antes de eu perguntar isso, vou fazer uma outra perguntinha. Apoios pessoais. Você teve alguns apoios pessoais, assim, especiais, sei lá, por exemplo, o senador Suplicy, por exemplo. Ah, tá. Sim, com certeza. O senador Suplicy até gravou um apoio para mim, o Padilha gravou apoio, Marta Suplicy, o pessoal do PT realmente é bastante engajado para que realmente os candidatos possam, de fato, conseguirem, né, uma penetração maior. Do Suplicy, foi bom você falar isso, realmente ele gravou um apoio para mim, foi muito legal. E mesmo porque eu conversei muito com ele a esse respeito da renda básica de cidadania, que é uma das minhas propostas. Você não chegou lá, mas eu já vou estar. Era a pergunta que eu ia fazer e deixei em suspense para perguntar. Já estou adiantando, que é sobre a renda básica de cidadania. O que seria essa renda básica de cidadania? A renda básica de cidadania é o quê? É a distribuição de renda para os cidadãos daquele país, de um estado, de um município. É um projeto do Suplicy. Ele trabalha muito para que isso seja implantado aqui no Brasil e também em outros países do mundo. Ele trabalha muito para isso. E, na verdade, ele já conseguiu, o projeto de lei é aprovado no Brasil aqui, e aos poucos ele vai conseguindo colocá-lo efetivamente. Mas ele faz o quê? Ele distribui renda. Como? Parte da riqueza, no caso, que é a minha proposta, parte da riqueza do estado de São Paulo, ele seria dividido por todos os cidadãos do estado de São Paulo, seja ele quem for. Não interessa se é rico, pobre, seja lá quem for. Um mínimo necessário, que é para a pessoa poder sobreviver, vamos assim dizer, seria dado para essa pessoa, para ela poder utilizar. E hoje em dia já existe essa distribuição de renda de alguma forma, que seria o Bolsa Família, é uma forma de distribuição de renda que leva as pessoas a terem um mínimo. O Bolsa Família atinge como? As pessoas que não têm realmente nenhum tipo de recurso. Então seria aquele mínimo necessário. Mas a renda básica de cidadania seria assim, aquilo que seria o ideal. Todo mundo receberia esse mínimo ideal. Porque a gente tem que pensar que para você ter um trabalho, conseguir ir para a escola, pôr os filhos na escola, tudo, você tem que comer, tem que ter um mínimo, morar em algum lugar. Então você tem que ter aquele mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então, renda básica de cidadania seria isso. E eu proponho que no estado de São Paulo, de fato, a gente consiga implantar essa renda básica e parte da riqueza do estado de São Paulo seja dividida para cada cidadão desse estado. A renda básica de cidadania, ao fazer essa divisão, prevê alguma proporcionalidade entre os beneficiários? Não, na verdade seria igual para todos. Sim, exatamente, é igual para todos. Como que nem no Brasil, ainda não se conseguiu implantar isso. Então, como se fez? Implantou de uma certa forma que é para aquelas pessoas que não têm nada mesmo, hoje em dia não tem absolutamente nada, que seria o Bolsa Família, que está distribuindo renda. As pessoas têm que viver de alguma forma, ter um mínimo para viver. Agora, essa renda básica de cidadania não é igual para todos, um valor igual para todos. Seja bebê, seja idoso, seja, entende? Não tem importância. Sendo cidadão do estado de São Paulo, receberá parte dessa riqueza do estado.
Bom, era a pergunta que eu ia fazer. Caso você fosse eleita, caso você seja eleita, em que áreas você pretende atuar? Por exemplo, na área de segurança pública, qual é a sua proposta? Então, a minha proposta na área de segurança pública, que eu acho que é muito importante, é a questão da não militarização da polícia. Porque o que acontece? A polícia militar, ela surgiu com a ditadura. E ela faz o quê? Ela reprime, entendeu? Ela acaba torturando. E ela continua fazendo isso com os cidadãos, né? Aí, o que acontece? Você acaba ficando... A polícia, ao invés de você se sentir protegida por ela, você acaba tendo medo também dela. Então, fica difícil você viver numa sociedade que você tem medo. Seria do bandido, ou sei lá, daquela pessoa que está querendo fazer algum mal, e também da polícia. Então, realmente, a minha proposta é de que não haja uma polícia militarizada, haja uma única polícia. Isso já tem sido discutido bastante, em alguns níveis, assim, mas é uma coisa bastante polêmica. Mesmo entre... A gente vê também que entre a polícia existe uma certa diferença, né, entre uma polícia e outra. E aí acaba também havendo algumas discussões, alguns desentendimentos entre elas também. Então, às vezes, um crime, sei lá, alguma coisa que está sendo investigado acaba sendo barrado. Fica difícil de você concluir isso por causa da própria sistema, né, e hierarquização da polícia. Então, eu acho que a gente tinha que lutar, assim, por uma única polícia. Em outros países do mundo, existe uma única polícia. Não é necessário que exista essa polícia militar, que foi realmente... nasceu, né, vamos assim dizer, na época da ditadura. Nós tínhamos, antes da ditadura, a força pública, né? Que atuava quase que nos mesmos moldes que a polícia militar de hoje, mas que não tinham essa atuação tão, assim, digamos, ostensiva como acontece hoje. Além de que, para explicar um pouco melhor, talvez para o telespectador, hoje a nossa polícia é composta de polícia militar, polícia civil, polícia técnica, polícia rodoviária, polícia ambiental. É uma multiplicação de polícia. A gente tinha que ter um trabalho integrado, uma polícia só, mais desmilitarizada, com menos foco naquele aspecto repressor da época da ditadura. Mas isso é uma coisa que leva tempo, né? Porque já incrustou, digamos assim, no sistema, a coisa funcionar assim. E é complicado mudar isso. Como é que você pensa que vai conseguir mudar isso na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Então, eu acho que o debate é sempre importante, como eu disse, a gente tem que lançar a proposta para que a gente possa debater muito. E se a gente não fala sobre o assunto, a gente não consegue resolver nenhum assunto. Então, a gente tem que debater muito. E, na verdade, a gente vê essa questão da polícia mesmo, a gente vê que qualquer reunião, mesmo que seja pacífica, né, que vai, sei lá, qualquer coisa, aí a polícia já vem e já começa a machucar as pessoas, quando ela devia estar lá para proteger as pessoas. Então, é complicado, mas eu tenho lido algumas coisas sobre o assunto, inclusive no meio policial mesmo, está havendo já um certo apoio para que, de fato, isso possa acontecer. Então, é isso bom, a gente tem que sempre colocar os assuntos para debater. Eu acho que lá na Assembleia Legislativa, o que eu tenho que fazer é realmente colocar esse assunto para que ele seja debatido e a gente possa conseguir cada vez mais um entendimento entre as polícias, o setor público, né, o governo e a sociedade. Perfeito. Dentro dessa linha de atuação policial, ainda a gente pode falar do combate à violência contra a mulher, que também é um dos seus temas. Delegacia especializada da mulher no estado de São Paulo deve ter 2 ou 3 só, né? Então, esse é um problema muito complicado, porque existe no papel, né, a Delegacia da Mulher, mas daí, de fato, ela acaba não existindo. Houve o governo, ele colocou que as delegacias deveriam ser unificadas junto com a outra delegacia. Aqui em Araras aconteceu isso.
o que acontece? Não tem um corpo especializado para que possa ser atendida, a mulher possa ser atendida. Isso já é uma complicação muito grande a mulher chegar numa delegacia da mulher e fazer uma ocorrência, falar sobre esse assunto. Porque quando ela faz isso, ela vai estar totalmente desprotegida. Ela vai o quê? Voltar para casa para apanhar ou para ser morta? Ela teria que ter um local que ela pudesse ficar para que ela pudesse se proteger. Então, eu realmente defendo que não só tenha a delegacia da mulher, mas que ela funcione 24 horas nos finais de semana, porque aqui em Araras mesmo, a gente vê, foi falado que, de fato, foi nomeada uma delegada para a delegacia da mulher aqui em Araras. Mas, até agora, eu não sei o que está acontecendo, não tem um corpo especializado. Enquanto isso, quantas mulheres estão apanhando, quantas mulheres podem estar sendo mortas nesse momento aqui em Araras, porque realmente não tem, o poder público não tem uma ação concreta e efetiva nessa área. A gente vê, chega no final de semana, acontece uma coisa, a mulher vai lá. Primeiro, ela é assim, quase que, você, mas você vai fazer isso mesmo, tal? Bom, mas olha, a gente só vai fazer qualquer coisa na segunda-feira, tá? E ela tem que voltar para casa. É complicado isso. Então, eu defendo mesmo, e essa proposta é uma das propostas também do nosso candidato a governador, o Alexandre Padilha, que é fazer com que as delegacias da mulher funcionem de verdade. Perfeito. Bernadette, o nosso programa praticamente acabou. Se eu te fizer uma próxima pergunta, eu vou ter que interrompê-la, porque vão me dar o sinal para o minuto final. Então, eu já peço a você que use esse minuto final a partir de agora para a sua mensagem derradeira, alguma coisa que você queira transmitir para os seus eventuais eleitores. Só mais, assim, bem rapidinho, é uma outra proposta que eu acho que é muito importante, que tem a ver, né, que é do pedágio com preço justo. É uma das coisas que eu quero realmente defender, porque isso não só atrapalha a vida da gente, daquele que viaja, né, mas daquele que o frete, tudo que chega na nossa mesa chega muito mais caro. E as empresas ganham muito com esse preço abusivo do pedágio. Eu quero agradecer muito a você, Frites, a Rede Opinião de TV, agradecer aos telespectadores de terem acompanhado comigo isso. O que eu posso pedir é, gente, agora em 5 de outubro, eu estou assim, me colocando para que, de fato, eu possa defender cada cidadão do estado de São Paulo. Não só o ararense, mas cada cidadão do estado de São Paulo, porque é para isso que o deputado estadual vai ser eleito. Agradeço muito a todos. Boa tarde. Perfeito. Muito obrigado, Bernadette, pela sua presença aqui. Eu desejo a você pronto e total restabelecimento desse trauma físico que você sofreu nesse acidente rodoviário. E quero também agradecer aos nossos telespectadores que ficaram conosco até agora. Muito obrigado pela companhia. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.